Amigos do canal Esporte Compacto, é a nossa primeira live, o nosso primeiro bate-papo nesse dia 16 de fevereiro de 2026, hein? Estamos aqui, novo canal chegando aí na área. Quero agradecer a todos os meus amigos, as 50 pessoas que se inscreveram pra gente dar fazer aquele primeiro vídeo para ser aí divulgado para você através do canal. Nós vamos falar do Campeonato Mineiro, da sua 8ª rodada, onde tivemos jogos polêmicos e cada momento que passa, os jogos foram sábado e domingo, hoje segunda-feira, todo mundo já reclamando aí. Agora há pouco o Uberlândia mandou uma carta oficial para a imprensa aí, em geral lá em Uberlândia, repudiando também lá o primeiro gol da equipe do Pouso Alegre, que terminou gerando uma falta, e o árbitro do jogo terminou não marcando. O VAR também não recomendou para anular aquele gol. Então, revolta total. Isso aí nós vimos aí em vários jogos na sua última rodada. Que tristeza, que pena ver acontecendo isso. E eu vou dizer para você uma coisa: a arbitragem mineira ela vinha bem, mas na última rodada ela estragou tudo que ela fez durante todo o Campeonato Mineiro. Tem que rever. Inclusive, americanos já falando em Belo Horizonte no último sábado pra gente, da imprensa que estávamos lá, que a final não aceita árbitro mineiro. É lamentável. Eu sempre fui a favor de arbitragem mineira para a grande decisão, mas infelizmente o que nós vimos sábado foi uma coisa terrível ali na Arena Independência, né? VAR errando, o árbitro, um cara super experiente, é FIFA, né? E terminando cometendo os erros. E um fato que eu mais o companheiro João Lan, do canal JW Esporte da Rádio Clube, nós frisamos. Eu estava olhando a súmula hoje do jogo Norte e América e Norte. Foram 26 minutos de intervalo do primeiro para o segundo tempo. Aí coloca lá, não, em virtude dos outros jogos que estavam acontecendo no mesmo momento. Lamentável, né? Foi expulso o Camacho, o Odaí e o preparador físico do Norte foram expulsos. Está relatado em súmula. Mas falando da rodada, nós vamos começar falando de Uberlândia 0, Pouso Alegre 2. Esse jogo, o pessoal do Uberlândia expediu uma carta agora há pouco, falando de uma não marcação de uma falta no primeiro gol do Pouso Alegre, alegando que foi prejudicado também pela arbitragem. É triste, é triste. Eu quero ver quem apitou lá. Vou ter aqui acesso à súmula do jogo. Bora ver quem apitou. Bora ver quem foi o árbitro deste jogo lá em Uberlândia, né, que foi no último final de semana. Não vai dar pra gente ver aqui, mas depois em outra oportunidade nós vamos estar falando quem foi o árbitro dessa partida, né? E o Uberlândia terminou aí perdendo o Pouso Alegre 2-0 dentro de casa. O outro jogo, o Atlético venceu o Itabiri 7-2, mas não teve problema. O Atlético venceu bem, né? A mudança de treinador, né? Saiu o São Paulo, ficou auxiliar. O auxiliar, o time jogou com ele. Então você vê que a coisa muda, né? O treinador São Paulo ele não conseguiu enturmar, né, entrosar com os jogadores, nem com diretoria. Ele tem um trabalho que ele acha que ele é o dono do time, né? Pode fazer o que ele quer e não é bem assim. São Paulo está desempregado aí no futebol aí, mundial. O outro jogo, lá em Valadares, tivemos Betim 1, Democrata 0. Esse resultado, o Democrata terminou sendo rebaixado para a segunda divisão do 2027. O outro jogo, tivemos em São João del Rei, Atlético 1, Tombense 1. Esse jogo o Atlético também foi rebaixado, vai disputar o ano que vem a Série B do Campeonato Mineiro. Cruzeiro 2, o RT 1. O RT reclama muito, e com razão, do primeiro gol que o RT fez. O jogo, o ato, e alguém do vídeo chamou para ser anulado o gol porque Alegre teve uma falta na jogada. Eu olhei o lance várias vezes, não consegui ver a falta que foi marcada na jogada. Então, para mim, prejudicou a equipe do RT, também a arbitragem. Então, se você ver aqui, ó,
Aqui nós tivemos Cruzeiro, né? Teve também o Uberlândia reclamando, né? Esse jogo de Cruzeiro e o RT reclamando, o Uberlândia reclamando. E agora o jogo da noite, eu estava lá no Independência, juntamente com o João Lan, da Rádio Clube Bocaiúva e o canal JW Esportes, também de Bocaiúva, estivemos transmitindo esse jogo entre América 2 Norte 1. O jogo normal, o Norte ele jogou um bom futebol, o esquema que o Kleberson ele montou para enfrentar o América com 3 zagueiros deu certo. O time jogou para cima, encurralou o time do América em alguns momentos do jogo, mas foi muito superior ao América, vamos falar assim logo. Foi superior ao América o jogo inteiro. Aos 49 minutos do segundo tempo, já era 4 de acréscimo, o Yuri marca o gol do Norte. Daquele lance para frente, nós chegamos no meu cronômetro 1 hora e 2 minutos de o cronômetro rodando. Aí você viu coisas estranhas acontecendo. E eu acompanhando a súmula do jogo hoje, eu vi lá 6 amarelos para os jogadores do Norte. O América não teve um amarelo, né? O Persson, por exemplo, ele tinha um amarelo, né? Ele foi tanto que conseguiu, né? Porque nessa fase agora que vem na semifinal zera todos os cartões. Os jogadores vão disputar aí zerados os cartões. Mas não teve um cartão pro América. Para ninguém. Ele não marcou, ele deu 6 cartões amarelos para o Norte. Expulsou o Camacho depois do jogo, né? Expulsou o Adair, o supervisor, e expulsou o preparador físico do Norte. O preparador físico do Norte. No final da partida. Mas ele fez uma verdadeira lambança. Se você vê as imagens, acompanha as imagens com cuidado, muita gente já viu, já colocou sua opinião já nas redes sociais. A invasão primeira é do jogador 67, o Yarlen do América, né? E eu vi um comentarista, né, fazendo um comentário como o Zanovella, o pior árbitro do Brasil, né? E hoje a invasão hoje é permitida, ele é um árbitro FIFA, ele conhece. Mas o que ele alega é que o moço que estava lá no VAR, o Daniel Vitor da Costa, ele que chamou e determinou. Então é complicado. Depois daquela hora o Norte, a gente viu que o Norte não conseguiu jogar mais, ele conseguiu deixar a equipe do Norte desnorteada, vamos falar assim, com a atitude ali tanto dele como o VAR, né? Nós não podemos tirar a responsabilidade do VAR, porque o VAR é o responsável pela partida, mas uma coisa lamentável. Não adianta vir a federação, o árbitro do jogo, não sei quem, pedir desculpa, não. Desculpa não vai resolver o problema. Não vai voltar o Norte. O Norte, até aquele momento, aos 49, e naquela marcação do pênalti, na minha visão, e olhando o lance, houve o pênalti. A imprudência do Bruno Bispo para cima do atacante, do Paulo Vitor, ele acerta o pé ali abaixo, no braço, ali nas axilas do jogador. Então, ali o pênalti foi bem marcado. Mas a invasão, infelizmente, se equivocou o Daniel Vitor Costa e o Zanovella. Zanovella é um cara experiente da FIFA, né? E o Norte tem que tomar uma posição igual tomou com o Ronei Cândido, né? Terminando tirando esses caras de apitar jogos do Norte. Não, o Zanovella não vai não, porque ele apitou lá em Patos, na primeira rodada do Campeonato Mineiro. Eu vou te falar uma coisa, em cima do Norte lá, ele não marcou nada. Ele não marcava nada e só cartão amarelo pro time do Norte. Então, assim, é um rapaz que tem esse escudo da FIFA, mas tem momentos de jogos que ele complica. Não só no Mineiro, mas no Brasileiro também. Se ele apitar aí, vocês vão ver como que a lambança, né? Que ele sempre termina causando uma partida, né? Tá bem, é bem fisicamente, corre, tá em cima da jogada, mas ele complica muito, né? Ele não deixa o jogo andar, ele vai picotando o jogo, picotando, e depois ele começa a querer, né, aparecer mais que os atletas, aí termina prejudicando a arbitragem dele. Mas foi uma rodada com muitos gols, né, tirando essas polêmicas, esses erros de arbitragem, que isso aí só cada dia mais o futebol fica feio,
o torcedor, a pessoa que gosta de futebol, está desistindo de mexer com futebol por causa dessas pessoas que vêm aí, às vezes, atrapalhando o nosso futebol. As atitudes, né? Essa questão de não estar aplicando a lei do futebol, toma que é aquela a 18ª, né, regra do futebol, que é a interpretação, né? Então, e a intenção fica ruim, né, para o nosso futebol. É triste. E tomara que a taça em confidência não venha, aptos para complicar essa taça importante, que dá uma vaga para a Série D, uma vaga para a Copa do Brasil, e que o Norte consiga uma boa vitória contra a equipe do Uberlândia no próximo sábado, dia 21, às 16 horas, né? E o outro jogo será em Tombos, Tombense e o RT. Aí vamos conhecer quem será os finalistas da Taça em Confidência. É 2 jogos. Primeiro em Uberlândia, segundo aqui no Juven Soares. Aí no sábado, no melhor, vai ser no domingo, dia 1º/3, às 5 da tarde no Juven Soares. Vai ter casa cheia. Vamos esperar que venha e que venha muito bem o Norte e que traga uma vitória lá de Uberlândia para o Norte dar uma alavancada, uma arrancada para a grande decisão da Taça em Confidência. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção de você que está do outro lado é a questão do vôlei, né? O Montes Claros joga no próximo sábado, 18 horas no Tancredo Neves, vai enfrentar o Norte lá do Pará, é o vice-líder contra o líder. O torcedor está convidado, convocado para estar prestigiando. O ingresso R$20 a inteira, R$10 meia, e aquele ingresso social custando R$12 e 1 quilo de alimento não perecível. Então você está na hora de todo mundo lotar o Caldeirão para essa 11ª vitória da equipe do Montes Claros, que está bem demais, hein? Parabeniza toda a sua diretoria, jogadores, o treinador, vem fazendo um trabalho muito bom no vôlei pela Superliga B, e que nós possamos conseguir o acesso novamente à Superliga A, de onde não poderia ter saído, né? Mas infelizmente foi rebaixado, não teve jeito, mas agora tem tudo para chegar aí à primeira divisão da Superliga Nacional. Campeonato Varziano, final de semana não aconteceu devido ao feriado de carnaval, mas no outro final de semana vamos ter a segunda rodada e iremos trazer para você todas as informações desse campeonato tradicional aí organizado pelo Rodrigo conhecido Book, e pelas equipes, que são 10 participantes do Campeonato Varziano. Lembrando que essa competição esse ano é bancada pelos clubes, não tem ajuda nenhuma do poder público municipal. Gente, quero agradecer a você que está do outro lado da telinha. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, e a gente vai voltar sempre aqui trazendo novidades. Novidades pintando aí no futebol, nós iremos trazer aqui dentro do canal Esporte Compacto. Um abraço a todos, uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde e até lá.